Oi, gente, eu voltei. E agora para a gente falar um pouquinho sobre o Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente. Bom, o que estava acontecendo ali no humanismo, então? Só para a gente relembrar. O humanismo é um período literário que está entre o finalzinho da Idade Média e o comecinho do Renascimento. Então, o que a gente tem nesse período é uma dicotomia muito grande entre o racionalismo e a religiosidade. E aí isso vai causar uma dualidade muito grande em todos os artistas da época, em todos os autores da época, tá bom? A nossa principal representação do humanismo é o Gil Vicente. O Gil Vicente ele fez teatro e ele foi uma pessoa extremamente inteligente. Por quê? Ele caiu na graça do desculpa. Ele caiu na graça da monarquia, e aí, pelo resto da vida dele, a monarquia sustentou o teatro dele. Então, ele nunca precisou fazer um teatro que ele quisesse vender. Por quê? Todo o teatro que ele fazia, a monarquia já pagava para ele fazer. Então, ele nunca precisou escrever aquilo que o povo queria ouvir. Ele sempre pôde ser fiel àquilo que ele queria escrever. Só que tem uma coisa muito legal sobre o Gil Vicente, que é o quê? Todas as obras que ele escrevia, ele fazia algum tipo de crítica. A principal crítica que ele fazia era a monarquia, ao clero e à nobreza. É óbvio que outros setores da sociedade, principalmente a burguesia, né, que estava começando a ascender nesse período, também eram criticados. Só que as principais classes eram nobreza, monarquia e clero. E o mais interessante disso tudo, ele apresentava esse teatro para as pessoas e eles não reparavam que estavam sendo criticados. Então ele era extremamente inteligente, ele tinha um jogo de cintura muito grande para poder criticar os outros. E aí ele conquistou geral e me conquistou também, porque eu amo Gil Vicente. Então, eu vou começar. A gente vai falar hoje sobre o Alto da Barca do Inferno, que é a principal obra do Gil Vicente e a que mais cai em vestibular, principalmente no vestibular da Unesp. Sempre tem alguma coisa de O Alto da Barca do Inferno, tá? Então vamos lá. Ai, gente, deixa eu me ajeitar aqui. Sobre o que o Alto da Barca do Inferno vai falar. O Alto da Barca do Inferno vai mostrar, se eu não me engano, são 11 personagens. Esses personagens acabaram de morrer. E aí eles chegam lá, e aí eles podem ir para a Barca do Paraíso ou para a Barca do Inferno. Só que eles vão ser designados para o paraíso ou para o inferno de acordo com as suas ações na vida terrena. Só que o que acontece? Pouquíssimas pessoas vão poder ir para o paraíso, porque a maior parte pecou sem saber que estava pecando. Ou seja, essa obra ela vai falar muito sobre essa ilusão que algumas igrejas têm de que, por mais que estejam fazendo coisa errada, estão fazendo a coisa certa. A gente vai dar uma olhadinha em cada um dos personagens, por que eles foram condenados, como que foi tudo isso, e depois a gente vê de que forma que isso conversa com a Bíblia. Porque essa conversa com a Bíblia é que mostra pra gente que, apesar do Gil Vicente estar inserido em um período extremamente que está aí super voltado à racionalidade, que está querendo sair da religião, ele ainda continua muito apegado aos princípios morais da Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Primeiro personagem que a gente vai falar. Ah, não. Isso aqui já falei, né? Então foi escrito em 1517. Só tem um ato e faz parte de uma trilogia que começa com Alto da Barca do Inferno, depois vem Alto da Barca do Purgatório e por último Alto da Barca da Glória. Sobre o diabo, então, a gente vai ter esses dois personagens, diabo e anjo, que é quem vai estar guiando, né, as barcas que a gente tem lá. O diabo é um dos personagens centrais e ele vai conduzir a barca que leva ao inferno e convida todo mundo que chega lá para entrar na sua nau. Não importa quem seja, você chegou lá nesse lugar que tem as barcas, ele vai te chamar para ir para o inferno. A gente vai ter dicotomias, então, muito bem estabelecidas. A dicotomia entre bem e mal, ou seja, anjo, diabo, céu e inferno, moral e moral, e tudo isso vai estar representado pelo diabo e pelo anjo. Ou seja, o diabo ele vai representar o mal, o inferno e o imoral, enquanto o anjo ele vai estar representando o bem, o céu e o moral.
O diabo, ele é sempre eufórico, enquanto o anjo está sempre calado e sério. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que enquanto o diabo ele tá super feliz por ver que todas as almas que estão chegando lá estão indo para o inferno, o anjo ele mantém uma postura muito séria. Por quê? Ele tem que controlar, ele tem que escolher meticulosamente quem é que vai entrar no paraíso. Porque a visão desse alto é que não é todo mundo que merece ir para o paraíso. E que é isso tem que ser escolhido muito bem escolhido. A moralidade da peça está na intencionalidade. Ou seja, o objetivo do Gil Vicente, quando escreveu essa peça, foi que as pessoas, ao assistirem, se identificassem com os personagens e então se arrependessem dos seus pecados e mudassem suas atitudes. Ou seja, quando, por exemplo, o dono de uma loja visse o sapateiro que roubava, mas ia para a missa, indo para o inferno, eles iam falar: Nossa, eu faço a mesma coisa, então eu acho melhor eu mudar as minhas atitudes e me arrepender disso que eu fiz. Então, assim, essa obra tinha um intuito muito forte de educar e de moralizar todos aqueles que a assistissem. Estes são os nossos personagens. Nós temos o fidalgo, o parvo, o frade, o judeu, o procurador, onzeneiro, o sapateiro, a Brígida Vaz, que é minha personagem favorita, o corregedor, o enforcado e os 4 cavaleiros. Bom, aqui a gente vai dar uma passada rápida em todos os personagens, tá? Porque a gente tem que entender direitinho o que cada um desses personagens representa. Porque cada um deles tem uma função dentro desse alto. O fidalgo é uma possível alusão ao Dom Afonso Henriques, um rei de Portugal. Por que a gente acha isso? Porque junto dele, o fidalgo ele traz um manto que representaria a roupa que os reis usavam, uma cadeira representando um trono e um pajem que representaria aí um criado dele. Ele acha que tem que ir para o inferno só por causa da sua posição na terra, ou seja, porque ele era da nobreza, ele deveria ir para o céu. E aí, o fidalgo vai representar o asco que o Gil Vicente sentia pela nobreza que usava o seu poder para conseguir tudo o que desejava. Ele é condenado ao inferno por frivolidade, soberba e tirania. Agora nós temos o onzeneiro. O onzeneiro, ele traz com ele uma bolsa, né, que deveria ser uma bolsa de dinheiro, mas que não tem nenhum dinheiro, porque toda essa bolsa está completamente cheia de ambição e arrogância. Ele é condenado ao inferno e o diabo fala para ele que ele vai para o inferno porque agora é o momento dele servir ao diabo, porque enquanto ele estava vivo, o diabo serviu a ele. E aí ele é condenado por usura, ganância e avareza. Agora, o parvo. O parvo é. O que significa parvo? Ser parvo é você ser muito bobo, muito ingênuo, você quase beirar a ignorância, assim. Ele chega sem nada e é quase convencido pelo diabo a ir para o inferno. Só que o que acontece? Ele consegue a salvação dele, né? Porque ele vai conversar com o anjo e ele fala: Poxa, eu vou para o inferno mesmo? Tem certeza disso? E aí o anjo fala: Não, você vai aqui para o paraíso, porque você, apesar de você ter cometido alguns pecados, você se arrependeu e você nunca fez mal para o próximo de propósito. Então ele acaba indo para o paraíso. E é muito importante a gente reparar nisso. Por que ele vai para o paraíso? Não é porque ele não pecou. Sim, ele pecou, só que ele se arrependeu dos pecados dele. Agora nós temos o sapateiro, que ele vai representar o materialismo e o comércio, esse consumismo selvagem que está começando nesse período. Porque a gente está saindo de um período feudal e a gente está começando a entrar nisso que vai se desenvolver para ser o capitalismo. Então a gente já está começando a ter a nova classe social, que é a burguesia. E aí, essa galera tá assim, tentando vender a toda as coisas que eles produzem, as coisas que eles importam e tudo mais. Então, ele acha que apesar de ter roubado seus clientes, que ele deveria ir para o céu. Por quê? Porque ele ia para a missa todos os domingos. E aí o diabo fala para ele: roubar e ir para a missa, o caminho é por aqui, é ir para o inferno. Ou seja, você roubou,
você não se arrependeu e você ia para a igreja, não era nem porque você tinha vontade, era só para tentar se desfazer dos seus pecados que você não se arrepende. Então ele é condenado por hipocrisia e corrupção. Nós temos agora o frade, né? O frade ele faz parte do clero. Ele vai chegar com a sua namorada e instrumentos de esgrima. Esses instrumentos para esgrima, eles vão representar a violência que a igreja praticava na época com as cruzadas, né? Que eram guerras que eles travavam simplesmente para catequizar outros lugares. Ele não chega nem a conversar com o anjo, e esse ato mostra que ele não tinha fé e ele não tinha qualquer tipo de comunicação com Deus, ele não tinha essa capacidade. E aí ele é condenado por falso moralismo religioso. Agora nós temos a alcoviteira Brise da Vaz, que é a minha personagem favorita, porque ela é muito sem noção, ela é muito dissimulada. Ela era cafetina, aliciadora e feiticeira. Ela chega carregando 3 arcas de feitiço, 3 armários de mentir, 5 cofres de engano, furtos, joias e 600 ímãs postiços. Esses ímãs postiços ela colocava nas prostitutas para que elas fingissem que fossem virgens, tá bom? E aí ela fala que ela era tipo Jesus na Terra, porque ela ajudava, porque ela dava prazer para os padres. Só que como que ela dava prazer para os padres? Disponibilizando essas mulheres para eles. E ela fala que serviu a Deus dessa forma, e ela vai falar que na verdade ela foi muito boa com as meninas que ela tinha, porque ela preparava elas para terem um marido. Então ela é muito cara de pau. Ela se compara a Jesus, ela vai dizer que ela é um mártir, ou seja, que ela é uma pessoa que ela podia até ter cometido alguns erros, mas quando ela morreu, ela virou heroína. E aí ela fala que, né, tudo isso que eu falei, ela vai ser condenada por feitiçaria, prostituição e perversidade. Nós temos o judeu. Pessoal, o que acontecia com os judeus naquela época? Os judeus, eles não eram vistos pela Igreja Católica de uma forma positiva. Por quê? Eles acreditavam que os judeus foram os responsáveis pela morte de Jesus. Então, tinha um preconceito dos católicos muito grande, e esse preconceito vai ser representado na peça. Por quê? O judeu ele vai aparecer e não é que ele vai ser chamado pelo diabo para ir para o inferno. Não, ele vai chegar no diabo e ele vai subornar o diabo para ele ir para o inferno. Por quê? Ele acha que ele merece ir para o inferno simplesmente por ser judeu. Então, essa cena mostra o preconceito do próprio Gil Vicente contra os judeus, certo? Porque não é que o judeu deveria ir para o inferno porque ele pecou. Não, o pecado dele é ser judeu. Então ele automaticamente se coloca na posição de que deveria ir para o inferno. O corregedor e o procurador, eles vão ser condenados por roubo e por terem defendido pessoas que deveriam ter sido condenadas. E aí a gente tem o enforcado. Naquela época, acreditava-se que se você se matasse em nome de Deus, em nome de Jesus, você ia para o paraíso. E aí o enforcado ele se envolve em mil e um crimes, e aí ele fala que se ele se matasse, ele se salvaria. Só que claramente ele não se salva, e aí ele vai para o inferno, porque ele fala: Meu, você não se arrependeu pelos seus pecados, você se matou só para ver se dava certo, mas não deu, sinto muito. E por último, nós temos os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros, eles morreram durante as cruzadas, e aí, porque eles morreram em nome de Jesus, eles vão para o paraíso. Então, o que a gente tem no geral? Todo mundo vai para o inferno, menos os cavaleiros e o parvo, certo? Nesse período, os ideais greco-latinos, eles estão voltando. Então a gente tem algumas características aí nessa peça que lembram os ideais greco-latinos. Quais são eles? O companheiro do diabo, que está junto do diabo nessa coisa, e é ele que guia a barca, vai remeter ao Caronte, né? Quem assistiu Percy Jackson deve lembrar que quando eles vão entrar no Hades, eles encontram o Caronte e eles precisam dar um óbulozinho para eles poderem entrar no Hades. O que é esse óbulozinho?
é a moeda que tinha menos valor naquele período e que você dava para o Caronte para você poder ir para o Hades. Se você não desse esse óbolo para o Caronte, então você ficaria 100 anos vagando por aí, a sua alma ficaria 100 anos vagando. E aí os objetos que cada um dos personagens traz consigo representam esse óbulozinho, ou seja, como se eles pudessem subornar o anjo ou o diabo para que eles possam ir para um desses lugares, certo? Agora, eu queria falar com vocês sobre essa intertextualidade que a gente tem com a Bíblia. Eu vou passar um pouquinho por cima, porque a gente tem 1001 referências, né, do que é pecado na Bíblia. Mas, o que eu quero mostrar com vocês, né? O que eu quero mostrar para vocês com isso? Eu quero mostrar que apesar da gente estar entrando em um período mais racional, e o Gil Vicente ele tinha consciência disso e ele estava caminhando junto com essa mudança, mesmo assim ele não conseguiu se desapegar 100% desses valores que ele tinha com a Bíblia. E vejam bem, não são valores católicos, não são valores cristãos, são valores bíblicos, ou seja, aquilo que estava na Bíblia é o que ele considerava como verdade. E aí, desculpa, gente, o que a gente tem no alto da barca do inferno? Essa escolha, se você vai para o paraíso ou se você vai para o inferno, representa o dia do juízo final, em que todos os seres humanos eles vão se apresentar para Deus e eles vão ser julgados pelos seus atos. Só que qual que é a diferença entre o juízo final bíblico e o juízo final no alto da barca do inferno? É que no juízo final bíblico, quem sabe de todas as coisas é Deus. Mas no juízo final do alto da barca do inferno, quem sabe de todas as coisas é o diabo. Ou seja, enquanto na Bíblia quem guia o juízo final é Jesus, é Deus, no alto da barca do inferno, quem está guiando esse juízo é o diabo, porque é ele que tem conhecimento de todas as coisas. Né? E aí a gente tem essa passagem aqui em Apocalipse, que vai falar sobre esse momento em que vão abrir que um livro da vida vai ser aberto e aí os mortos vão ser julgados pelo que eles fizeram em vida, certo? E aí eles são julgados. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta segunda morte, o lago de fogo. Tá? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Ou seja, aqueles que cumpriram com o que Deus disse para cumprir não foram para o lago de fogo, ou seja, não foram para o inferno. Aqueles que não cumpriram foram para o lago de fogo. Isso aqui eu já falei. Deixa eu ver. Eu queria falar para vocês sobre as questões que o Gil Vicente ele vai criticar na obra dele, né? Então, por exemplo, a condenação do adultério e da prostituição, a gente tem em Jeremias. Assim, eu mesmo levantarei as abas de sua saia até a altura do seu rosto, e aparecerão as suas vergonhas. Tenho visto as suas abominações sobre as colinas e no campo, a saber, os seus adultérios, os seus relinchos e a vergonha da sua prostituição. Ai de você, Jerusalém! Você não vai se purificar? Quanto tempo isso vai durar? Depois, condenação da perversidade e da idolatria. Vocês são castigadas por causa da sua perversidade e sofrerão as consequências de seus pecados de idolatria. E aí a gente vai ter, durante toda a Bíblia, né, essa condenação aqui, pecado da luxúria, pecado carnal com sexo, prostituição, e aí tudo que vai que está sendo mencionado na obra do Gil Vicente está aparecendo de alguma forma na Bíblia. Por que eu não coloquei tudo? Porque, gente, é muita coisa. Mas se alguém aqui tiver curiosidade, eu posso passar para vocês depois. Mas é que realmente é muita coisa. Bom, e aí aqui em Gálatas a gente tem a síntese de todos os pecados apontados pelo Gil Vicente. E eu vou ler para vocês. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes,
iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Ou seja, aqui a gente tem a síntese de tudo que o Gil Vicente condena. Ou seja, a prostituição, o roubo, proteger aqueles que cometeram algum tipo de crime, você ser hipócrita. Então, tudo que tá, né, que é mencionado durante o alto, vai aparecer aqui em Gálatas, certo? Então, como eu falei para vocês, o que a gente observa no alto da barca do inferno é que, apesar de o Gil Vicente ele estar focado nesse novo momento bastante racional, ele ainda está preso aos valores bíblicos do passado. Então, essa dicotomia entre razão e religião está muito presente. E aí, na razão, a gente tem os ideais greco-latinos e a gente tem, né, essa visão de futuro, essa crítica à nobreza, essa crítica à monarquia, essa crítica à igreja, enquanto nos valores bíblicos aparece um caráter moral da obra, certo? Pessoal, sobre o Alto da Barca do Inferno, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que tenha ficado claro. Se vocês tiverem alguma dúvida, novamente, podem me mandar uma mensagem e aí a gente vai conversando, tá bom? Se vocês precisarem de qualquer coisa, me mandem uma mensagem e aí a gente se vê no próximo vídeo sobre classicismo.